Então, como eu disse, muito bem. Amigos e trabalhadores, nessa hora tão decisiva, os médiuns maduros revestem-se de importância singular. O primeiro século de mediunidade ensejou um nível de intercâmbio intermundos. Gente, dali foi uma emenda mal feita, vocês estão vendo, né? O primeiro século de mediunidade ensejou um nível de intercâmbio intermundos. Apesar disso, somente ao libertarmos do corpo, averiguamos claramente quão rude ainda são nossos contatos com o mundo físico. O deles, né? Essa palestra está acontecendo no plano espiritual, né? O século XX, no que tange a mediunidade, foi o período de ensaios promissores, tendo em vista o futuro glorioso que espera o homem psíquico do século XXI. Os médiuns mais consagrados sabem que estamos na infância dos contatos entre as esferas física e espiritual. Que o otimismo e a bondade não entorpeçam nossa visão quanto às infelizes ciladas da maldade. O que era apenas uma ameaça ao intercâmbio mediúnico, responsável, regido pela espontaneidade, hoje se concretiza como autêntico cerceamento criado por padrões rígidos e institucionais, né? Então constitui um verdadeiro cerceamento à nossa espontaneidade, né? A princípio erigidos como estacas de segurança, que transformaram-se em cartilhas, por sugestões de corações bem intencionados, porém desprevenidos quanto ao significado da singularidade nos assuntos metafísicos. De boa intenção, né, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Isso a gente consegue observar na gente mesmo, nas atitudes da gente, né? Então, eu me lembro que uma vez eu leio no Pirandello, que ele escreveu um livro que chama-se 6 Personagens em Busca de um Autor. É muito interessante, uma peça teatral. Estou lendo o livro, de repente eu me deparo com uma frase, sabe aquela coisa, você lê a frase, o livro cai no chão, você olha, sabe aquela coisa? E o seu mundo se transforma? A frase era assim: se nos fosse dado prever o mal que pode nascer do bem que pensamos fazer. Na hora que eu li aquilo, eu falei, fiquei assim, lembra, você precisa de transformação. Não quer dizer, eu estava com um problema, né, gente? A gente está sempre com um problema. Não quer dizer que eu estou achando que eu estou fazendo tudo de bom e de repente sou eu mesma quem estou construindo todo o meu problema, porque eu estou cheia de boa intenção, mas eu não estou sabendo projetar os resultados das minhas atitudes, né? Então, se nos fosse dado prever o mal que pode nascer do bem que pensamos fazer, né? Então, tanta coisa boa que as pessoas querem fazer que resulta no final em coisas ruins, né? O resultado é ruim, porque nós não somos também sujeitos únicos, né? A gente não age sozinho, a cada ação é uma reação, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado e maturidade para poder tomar certas decisões, né? Então, voltando, me perdi. Isso mesmo, né? Então, quantas pessoas, né, estabelecem padrões de comportamento, a princípio como estacas de segurança, depois viram partilhas, e é isso aí que vai cercear a liberdade da gente criativa, que ele vai falar da criatividade também é belíssimo, né? Chega a hora de um novo chamado. O tempo e a aquisição do conhecimento têm causado perturbadora sensação de grandeza a muitos aprendizes das frentes de labor mediúnico. Desse modo, afastam de si próprios os convites ininterruptos dos novos mistérios que a cada época são dirigidos à vida física, destinados a promoverem o progresso e o amadurecimento de nossas relações interdimensionais, né? Então, a gente tem que estar aberto, a mente e o coração aberto, né? Não importa lá em qual status você se julga estar, né? Mesmo em relação ao próprio espiritismo, né? Que nós podemos ser surpreendidos com novas propostas, com novos desafios, com novos papéis a serem desempenhados. Propomos um retorno ao exercício mediúnico conforme a proposta do Cristo de Deus. Somente a poder de trincheiras produtivas implantadas em solo brasileiro no início do século XX, foi possível ampliar o raio social da ação do pensamento espírita.
De tudo fizeram os vales da sombra e da morte com fins hostis a esse projeto. As tarefas socorristas constituíram-se em válvulas de alívio às pressões ininterruptas e incansáveis. Passaram-se 100 anos nesse campo de lutas acirradas. E nessa palestra de 99 de Bezerra de Menezes, ele fala isso assim: em um primeiro momento, tudo bem, o espiritismo, os centros, eles poderiam até desempenhar um papel, né, de socorristas, né, para acolher aquele momento das pessoas, né, para dar uma orientação, mas passou essa fase também. Os centros, né, eu estou falando aqui já da outra palestra, mas ela é mencionada, então ela tem profunda relação com o que está sendo dito aqui. Então é o momento dos centros espíritas também se desenvolverem nesse papel educativo, né? Ampliarem, reverem, né, a sua forma de trabalhar, enfim, para dar sustentação para esse novo trabalho, né? Ousar um pouco mais. Por isso que eu cheguei lá na universidade, gente. Por isso que eu fui pai, né, Maria Madalena? Madalena, pai, Universidade Espírita do Brasil, olha. Arquitetos de natureza espírita, médicos de formação espírita, advogados de formação espírita, que maravilha! Segundo meu pai, morrerão todos de fome. Não, pai, porque a divina providência, ela é muito divina. Então, é isso que nos sustenta. Mas é sua cara que morreu. A gente não morre, pai. A gente não morre. De fome. Bezerra de Menezes, médico da alma, nunca morreu de fome. E ele mantinha em cima de sua escrivaninha apenas uma caixinha, pagava quem quisesse e o que pudesse. É isso mesmo. É isso mesmo. Não morre de fome, não, gente. Agora você já vai morrer de fome, assim? Morrer de fome, porque não morre, não. Né? Todo mundo tem. A alma está alimentada. Certamente as relações sociais, refletindo por esse aspecto, talvez fossem melhores, né? Eu acredito que fosse. De tudo fizeram os vales da sombra e da morte com fins hostis a esse projeto. As tarefas socorristas constituíram-se em válvulas de alívio. Está na hora de passar adiante, né? Exercer um papel educativo. Ao penetrarmos esse terceiro período de mais 70 anos... Oi? Pode deixar. Vai, Dani. Vai, reitora. Mas eu sei que você tem um pedacinho de texto assim. Ao penetrarmos esse terceiro período de mais 70 anos na busca da maioridade das ideias espíritas, urge algumas medidas salvadoras. A vitalidade do movimento em torno dos postulados espíritas dependerá de uma nova ordem cultural em todos os seus setores de ação, especialmente na sementeira da mediunidade. A solidez da investigação fraterna requisita das equipes cristãs o gosto pela crítica, sincero apoio ao crescimento de todos, honestidade emocional em relação uns aos outros, tratamento responsável com todas as dúvidas. Somente nesse clima de relacionamentos sinceros, ideais, respaldados pelo desejo de aprender e servir, a luz da misericórdia celeste brilhará, transformando a fragilidade humana em abundante celeiro de imorredoras venturas. Existem servidores sérios e vigilantes na seara, experimentando o açoite da calúnia de trabalhadores incautos e orgulhosos. O tempo indica aos tais servidores do amor a discrição a fim de não terem seus ideais esmagados pelo peso da chocarrice alheia. A truanice não merece resposta. O mal não merece resposta. Não é assim? O século XXI será o tempo do sentimento. E até as esferas abissais do planeta vivem esses momentos. Antes dominavam pelas ideias. Agora, com o avanço da ética e da cidadania, não conseguem usurpar com a mesma facilidade a inteligência humana. No entanto, agridem o homem pelo coração. Olha o nosso ponto fraco. A inteligência avançou, mas a emoção humana, com raras e honrosas exceções, está agindo no instinto. É assim que atuam os hábeis manipuladores dos sentimentos perturbadores de desmerecimento e inferioridade. Fazem esquecer as conquistas para exacerbar a indignidade. As estruturas religiosas e políticas de todos os tempos exploraram a cultura da indignidade como instrumento de domínio. É distração demais que a gente tem, né? Só ligar a televisão e a gente vê.
Os líderes das regiões abismais utilizaram semelhante expediente na gestação desse estado deplorável das agremiações doutrinárias do espiritismo no que tange às relações extrafísicas. Prazer à indignidade, está finalizando. Os médiuns que melhor irão retratar as mensagens celestes são os que educarem seus sentimentos. As bússolas serão encontradas, é lei. Foram assinaladas as seguintes aplicações de atitude de amor condizentes com os novos tempos, no intuito de estudar, debater as sendas da mediunidade em tempos de transição. Valorosa noção de aplicação do espírito de equipe, desapego de concepções, coragem para experimentar, adesão afetiva e espontânea na participação de novas vivências, investigação nas conquistas da ciência, acendrada postura de despretensão ante as vitórias com as novas práticas, incansável abertura mental para ouvir, alterar, avaliar e discutir em clima de aprendizado e fraternidade, superação dos limites filosóficos doutrinários em busca de conceitos universais aplicáveis à mediunidade. Você viu quantos desses que a gente faz aqui? Quase todos. Eurípides alterou o tom de voz. Uma luz de intenso brilho envolveu todo o seu corpo. O apóstolo parou de falar e fechou os olhos. Transfigurou-se e surgiu um vulto de mulher. Uma voz terna, como se penetrasse a alma como um todo, dizia: filhos do amor, perseverai nas veredas que meu filho amado vos conclamou. Exultai em serdes os servos benditos do último instante, chamados à gloriosa missão. Recordem seu chamado quando ao seu lado encontravam-se Moisés e Elias. Levantai-vos e não tenhais medo. Sede solidários com a excelsa obra da regeneração humana. Dizei aos homens que Jesus está na terra e convocai seus servidores ao ministério do amor incondicional, interligando dimensões, enaltecendo a vida. Maria abriu as portas do coração, preparando a todos para os desiderados da hora nova. O encontro foi encerrado em clima de extrema sensibilidade e sentimentos elevados. A ocasião foi um clamor do mais alto em favor do espiritismo cristão e humanitário. Vocês me desculpem o horário, mas o texto